Está difícil encontrar gasolina que não danifique o seu carro, não é mesmo? Então pode parar de procurar. No Posto Vila Guarani, você abastece com qualidade e preços imbatíveis. Além de concorrer a um show de prêmios a cada abastecimento, você ainda acumula pontos em um super programa de vantagens, exclusivo do Posto Vila Guarani. Está esperando o quê? Ótimo atendimento e combustível de qualidade garantida é aqui. Posto Vila Guarani, Avenida Emil Clefe 71, bairro Ipu. Telefone 2521-1477. Graça e paz, telespectador, um forte abraço, que Deus nos abençoe com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Amado, talvez você esteja se perguntando, estou amargurado, estou angustiado. Os Salmos também, 31:9, olha o que Davi vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos, estão de tristeza os meus olhos e minha alma e o meu ventre. Querido, o significado de angústia no dicionário vem dizendo assim que é uma aflição, uma ansiedade com opressão, uma agonia, não é verdade? E ser comprimido num lugar estreito, num lugar apertado, que vai se estreitando cada vez mais. Mas a angústia é um sentimento que se apodera de qualquer pessoa, estava se apoderando do rei Davi, as quais os motivos para Davi ficar angustiado. 31:10, o salmista diz: porque a minha alma, a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiro, a minha força descai por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos e até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, em que me viam na rua fugiam de mim. Versículo 12, estou esquecido no coração deles, como um morto sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultava contra mim e intentaram tirar-me a minha vida. Davi estava passando uma crise em sua vida e ele explica que nessa fase ele estava muito triste, porque a minha vida está gasta de tristeza. Percebe-se que não era uma crise apenas momentânea e passageira, mas já durava alguns anos, pois com certeza Davi lembrava da época boa de vitória e suspirava de saudade, tristeza e com a esperança abalada pelas dúvidas. E ele também diz que os anos dele foram anos de suspiro. Nesta fase, Davi se deixou levar pelo pecado e pelas iniquidades e está ensinando que ficar assim muito tempo pode levar o justo a aceitar as setas do inimigo. Amado, Deus te abandonou. Começa a aceitar o pecado como forma de escape para cobrir as frustrações. Talvez seria essa questão, essa linha de raciocínio em cima de Davi. Fica claríssimo que o pecado tira a força de um ser vivente, de um cristão. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem, diz a palavra. O pecado tira a sua força, a iniquidade tira a sua força. E as consequências diretas de viver dessa maneira é a vergonha que passamos, pois tudo dá errado em nossa vida e os vizinhos e as pessoas que não servem a Deus, como diz a palavra, meneiam a cabeça e zombam. Ele falou: fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Davi, na época da prosperidade, era cercado de amigos, mas agora todos os amigos se afastam e ninguém o procura para receber ou saber o que está acontecendo. Se ele precisa de ajuda, enfim, Davi se humilha em sua dor e não dá lugar à soberba e se sente um vaso quebrado. Um vaso geralmente para os homens não vale quase nada. Imagine um vaso quebrado. Ele disse no versículo 12, estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado.
Até tirar a vida de Davi eles planejaram, pois uma pessoa numa situação como estava Davi, parecia uma presa fácil. Se ninguém o ajudava, quanto mais Deus iria ajudar um frangalho desse? Mas lá no versículo 13, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultava contra mim e intentaram tirar minha vida. Davi chegou ao ponto de achar que para ele não haveria mais esperança para servir a Deus e pensou até que estava cortado da presença de Deus. Pois diz a palavra que ele dizia, em minha pressa estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. Mas é exatamente aqui que o mundo não entende. Exatamente no momento em que tudo parece perdido e o vaso triste, por ser, naquele momento, ser permitido chegar naquela situação, olha ao redor, sente raiva de si mesmo, se decepciona com todos os seres humanos, mas extrai de dentro de si mesmo algo que só Deus pode contemplar e dizer: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus, tu és, Senhor, o meu Senhor e o meu Deus. Amado, mediante toda a circunstância, o que as pessoas têm dito, a situação que têm vivido, meu querido, puxe para si a responsabilidade de se questionar no Senhor, de falar: Senhor, eis-me aqui, eu pequei contra ti, Senhor, me perdoa, eu quero ser um vaso de honra, não um vaso quebrado, mas eu quero fazer a diferença, porque eu tenho a certeza, ó Pai, que o Senhor tem um propósito na minha vida, e esse propósito vai se cumprir, indeterminado o que as pessoas dizem, ou que o sistema tem dito a meu respeito. Pois eu, Senhor, confiei e confio em Ti, Senhor. Disse Davi ao seu Senhor, ao nosso Deus. Talvez seja a sua fala diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que pode todas as coisas na sua vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528-2058.